Muito obrigado, pastor. Paz do Senhor para todos vocês. Estou muito feliz de voltar a Guarulhos, rever o pastor Clementino, os pastores. Tenho aqui amigos também e rever vocês. Podem tomar assento, por gentileza. Eu quero trazer para vocês hoje uma palavra sobre a suficiência da Bíblia Sagrada. E uma das razões por que eu quero fazer isso é porque nós vivemos tempos de desafios. A palavra de Deus sempre foi atacada ao longo da história, ao longo dos séculos, eu diria ao longo dos milênios. Mas ultimamente a palavra de Deus tem sido muito atacada e dentro dos arraiais evangélicos. Então agora não temos só os de fora que atacam a Bíblia, mas aqueles de dentro do mundo evangélico que também atacam a palavra de Deus. Você e eu sabemos que no mundo evangélico brasileiro houve uma época em que alguns pastores se destacaram pela habilidade da pregação, até pelo exemplo na ética, na vida piedosa, e eles se destacaram muito. E não sei porquê, Deus sabe, ao longo do tempo eles foram caindo, entrando em decadência, e perderam tudo aquilo que eles tinham, passaram a descrer no que pregaram e se tornaram inimigos do Evangelho. Eles dizem que não, que eles são amigos do Evangelho, que eles pregam por Evangelho, mas eles continuamente atacam as Escrituras, tentam minar a autoridade da Bíblia. Tem alguns que falam, por exemplo, que a Bíblia está desatualizada, ela precisa ser atualizada, a Bíblia não é suficiente. Então eu quero falar isso com vocês hoje. Por que é isso importante? Porque aqui hoje estão os obreiros e as obreiras deste ministério. E a porta mais eficiente que o inimigo pode encontrar para colocar uma heresia na igreja é através da liderança. Se a liderança fracassar, se a liderança não for firme, se a liderança abrir uma brecha, o inimigo vai colocar heresias na igreja. Então, eu quero dizer para vocês, que aqui tem muitos pastores, eu quero dizer para vocês que a tarefa do pastor, são várias tarefas, mas eu quero destacar duas. A primeira tarefa do pastor é alimentar o rebanho com a palavra de Deus. E a segunda tarefa é proteger o rebanho dos lobos. Então, o pastor tem que fazer essas duas coisas. Alimentar o rebanho com a palavra e defender o rebanho, proteger o rebanho dos lobos. E essa tarefa, ela, nos últimos anos, tornou-se cada vez mais difícil, mais desafiante, porém não impossível. Por causa do advento da internet, por causa das mídias sociais, as mídias sociais estão hoje lotadas, eivadas, de heresias, de hereges, de práticas não cristãs ou anticristãs, e muitos são levados, são influenciados através dessas atividades que o inimigo explora com muito êxito. Para trazer os ensinos de hoje, eu usei uma obra chamada 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, do Greg Allison, publicado pela Edições Vida Nova. Se você puder, eis aí um excelente investimento. Essa obra é maravilhosa e é muito arejada, é muito fácil de digerir, de aprender. 50 Verdades Centrais da Fé Cristã. Uma outra coisa que eu quero sugerir para vocês ao longo da minha palestra é que você não fique preocupado em anotar versículos. Essa palestra está sendo filmada, não está sendo? Está sendo filmada. Então, vocês não precisam ficar desesperados abrindo a Bíblia aqui e ali, porque eu vou citar vários textos. E porque está sendo gravado, depois você vai assistir a gravação, aí você vai anotar os versículos que você quiser, as frases que você quiser. Você pode voltar o vídeo, pausar o vídeo e assim por diante. Então, quero falar primeiro sobre a inspiração das Escrituras. Toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada, pois o Espírito Santo supervisionou os autores bíblicos enquanto compunham os seus escritos a palavra de Deus.
Em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreveu, 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Historicamente, a palavra inspiração tem sido usada para definir essa doutrina, referindo-se à orientação divina dos escritores da Bíblia pelo mover do Espírito de Deus. Esse processo é como uma expiração. Deus expirou sua palavra, Deus exalou a sua palavra. A Escritura é fruto da expiração criativa de Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses e acrescentar uma informação. Eu ouço de vez em quando, principalmente os reformados, dizerem que o livro de Atos não pode ser usado para doutrina, porque ele é um livro histórico. E eu não aceito esta posição. Primeiro que essa posição não é bíblica, ela é extra-bíblica ou pós-bíblica. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Escritura algum escritor escrevendo, olha gente, o livro de Atos foi escrito, nem para a gente saber como é que aconteceu, mas por favor, não use o livro de Atos como doutrina, ou para construir doutrina. Porque a própria Bíblia diz, acabei de ler, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela está apta para nos ensinar, para ensino, para demonstração. Então, o livro de Atos é sim um livro doutrinário, eu considero, além de histórico, doutrinário. Se formos rejeitar o livro de Atos para fazermos doutrinas, vamos ter que também rejeitar o Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor. O Espírito Santo, ele foi o responsável pela inspiração da Bíblia. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira carta, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo supervisionou o trabalho, a produção, o trabalho de Moisés, de Isaías, de Lucas e dos demais, enquanto compunham seus escritos. De diferentes épocas, continentes, personalidades, estilos, profissões e níveis socioeconômicos, nós vemos que houve na Bíblia uma revelação harmônica e progressiva. A doutrina da inspiração da Escritura afirma a participação total, tanto do seu autor divino, quanto de seus autores humanos. Eles consultaram, acho que eu vou tirar isso aí, está me atrapalhando a visão. Eles consultaram escritos anteriores, fizeram entrevistas, o caso, por exemplo, de Lucas, quando ele escreve o Evangelho, ele diz, eu fiz uma análise, eu fiz uma pesquisa. E Lucas foi conversar com as pessoas, né? Eu creio que ele conversou com Maria. Maria, você se lembra? Porque ele dá muitos detalhes do nascimento de Cristo, como os demais evangelistas não dão. Tá? Ele foi conversar com os discípulos lá do caminho de Emaús. Conta para mim, como é que foi esse encontro com ele, quando vocês estavam indo para Emaús? E Lucas registrou isso. Então ele fez uma pesquisa, e por ser Lucas médico, ele conhecia metodologia científica. Então ele fez uma pesquisa cuidadosa, tanto para escrever o Evangelho, quanto para escrever o livro de Atos também. Outros autores selecionaram as narrativas que desejavam incluir, refletiram cuidadosamente, compuseram seus escritos e tudo mais que se fez necessário, sempre sob a orientação do Espírito Santo, debaixo da orientação do Espírito Santo. Uma outra coisa importante é que a inspiração da Bíblia, ela é plenária, quer dizer, ela é total. Toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Suas referências históricas, por exemplo, quando se refere a Adão e Eva, a Arca de Noé, Jonas e o grande peixe. Eu ouço, por exemplo, os pastores hoje progressistas, liberais, dizendo que Adão e Eva foi uma lenda, uma fábula, que nunca aconteceu. Que Jonas, sendo engolido por um peixe, isso também é uma história fictícia da Bíblia, nunca aconteceu. Né? E olha, pior do que isso, tem um líder aqui no Brasil de uma denominação, e ela é de um grande porte, é de um bom porte, essa denominação. E ele uma vez chegou diante das pessoas, diante dos pastores, dos obreiros daquela denominação, dizendo que aquela história em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, aquilo ali nunca aconteceu. Aquilo ali foi uma historinha que o apóstolo Pedro inventou
para botar medo nas pessoas para elas contribuírem com a obra de Deus. Agora, o que você acha de um líder de uma denominação que faz uma declaração como essa? Eu não precisaria nem orar para ir embora daquela denominação. Não precisaria nem orar. Eu me levantaria na hora e eu oraria assim: Senhor, agora só me dá direção para onde que eu vou, porque aqui não dá para ficar mais. Né? E é o mesmo pastor que conversou com a caveira de 600 anos, e aí muitos de vocês já sabem de quem se trata. Né? Até gravei um vídeo sobre isso. Então, é muito importante, né, que nós estejamos ligados à palavra de Deus. Então, Jesus, por exemplo, entendeu, e Jesus considerou o evento de Adão e Eva como literais, que realmente eles aconteceram, porque Jesus cita o livro de Gênesis. Né? E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, também em 2 Coríntios 11, versículo de 3 e 4. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu também temo que vocês sejam enganados. Né? Então, Paulo entendeu no sentido literal, aquilo realmente aconteceu, não foi uma coisa simbólica, realmente aconteceu. Então, nós vemos, por exemplo, a Arca de Noé, suas afirmações sobre o mundo, por exemplo, a criação a partir do nada, o surgimento do Sol e da Lua, como dois grandes luminares, as genealogias, tudo que há na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Tudo. A inspiração é total, ela é plenária. A inspiração é verbal. Entende-se as palavras da Escritura. Estende-se as palavras das Escrituras. Esse é o sentido da declaração de Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, já que o termo Escritura se refere às palavras ditas, às palavras escritas também. A inspiração, ela é também concursiva e convergente. O Espírito e os autores humanos escreveram juntos. A obra do Espírito Santo não foi apenas uma orientação de que todos os cristãos desfrutam quando andam com Deus. Por exemplo, Deus pode tocar algo no seu coração. Aí o Espírito Santo está agindo. Né? A própria Confissão de Fé de Westminster, que é muito querida pelos reformados, ela fala isso, né? de uma voz interior no coração. Mas mesmo assim, qualquer experiência, qualquer coisa que você acha, Deus me falou tal coisa, não pode estar no mesmo nível da Escritura. Porque nós somos falíveis e a palavra de Deus ela é infalível. Aquilo que você sente de Deus pode ser até uma coisa certa, correta, mas não se iguala à autoridade da Bíblia Sagrada. Isso não podemos entrar por este caminho. E essa autoridade, né, a Bíblia é inspirada por Deus, a Escritura é verdadeira, porque ela é inspirada por Deus. Ela tem a autoridade, o direito tanto de ordenar o que os crentes devem fazer, quanto de proibir o que não se deve fazer. Tudo que a Escritura afirma corresponde à realidade, e ela nunca afirma algo que contrarie os fatos. A doutrina da inspiração da Escritura, ela é clara, ela é evidente nos escritos do Antigo Testamento. Deuteronômio 1:3 diz: Moisés falou aos israelitas conforme tudo que o Senhor lhe deu como mandamento para eles. Os profetas declararam a respeito das suas instruções. Por exemplo, Isaías 66, versículo 1, aparece a expressão, assim diz o Senhor. E várias vezes isso aparece. Os profetas começavam as suas declarações, suas profecias, assim diz o Senhor, que é muito importante. A inspiração divina do Antigo Testamento, ela é apresentada de forma mais completa no Novo Testamento. Paulo enfatizou a inspiração plena, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pedro ressaltou a colaboração entre o trabalho de supervisão do Espírito Santo e o trabalho humano de redigir as Escrituras. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Os primeiros cristãos atribuíram as palavras de um salmo de Davi ao soberano Senhor, que pelo Espírito Santo, está lá o texto, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso pai Davi. Essa citação do Salmo 2, versículos 1 e 2, aparece em Atos, capítulo 4, versículo de 24 a 26. Jesus enfatizou a autoridade do Antigo Testamento. Jesus tinha a Escritura do Antigo Testamento em alta estima.
e ele tinha em alto valor. E ele diz, lá em João 10,35, a Escritura não pode ser quebrada, referindo-se ao Salmo 82, versículo 6. Quanto à inspiração do Novo Testamento, o próprio Jesus prometeu o Espírito Santo como garantia de que tudo aquilo que os apóstolos ensinassem e escrevessem fosse um testemunho fidedigno, confiável e oficial a respeito de si mesmo, dele próprio Jesus e da sua obra. João 14, 26, João 16, 13, Jesus diz, o Espírito Santo, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Paulo escreveu que as suas instruções eram dadas pelo Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 2. E que o evangelho que por ele transmitido era a verdadeira palavra de Deus, como aparece em 1 Tessalonicenses 2, 3. Pedro considerava que os escritos de Paulo faziam parte do conjunto de textos inspirados junto com os escritos do Antigo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. É importante verificar a postura de Jesus em relação à Bíblia. Ele acreditava que a Escritura era a palavra de Deus, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, confiável e dotada de autoridade. Está lá, observe Lucas 24, 27, quando ele explica para os discípulos de Emaús, vocês não sabiam que a Escritura tinha que ser cumprida, que o Cristo haveria de padecer, e começando por Moisés, e pelos Salmos e pelos profetas, explicou-lhes o que a respeito dele haveria de acontecer. Se Jesus tinha essa visão a respeito da Escritura, temos a obrigação de ter a mesma visão que ele. Não podemos ter uma visão diferente. Porque, do contrário, nós vamos cair no conto dos hipócritas. Tem muitos hipócritas aí hoje. A Bíblia fala do amor. Olha, a Bíblia promove muita paz, né? Jesus foi um grande mestre, Jesus foi uma mente elevada, Jesus foi um mestre elevado. Tudo isso é elogio. Quando você diz, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é soberano, tudo isso é elogio. Agora, quando você fala, como está lá em Gálatas 2,20, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim, isso já é relacionamento. Aí virou um relacionamento. E é isso que importa. Quando nós nos convertemos à fé, como eu me converti lá em 1971, eu não me converti à Assembleia de Deus. E nem você. Nós nos convertemos a Cristo. O que vale para nós não é a instituição. Nós devemos respeitá-la, trabalhar para mantê-la, conservá-la, preservá-la. Mas o mais importante é o nosso relacionamento com Cristo. E eu vou dizer para vocês, eu me converti lendo a Bíblia, lendo uma Bíblia católica que eu tenho ela até hoje. No meu processo de conversão, eu no meio dos vícios, eu pegava a Bíblia e lia principalmente o Evangelho de João, dos capítulos 13 ao 17. Eu chorava muito. Eu conheci Cristo através das Escrituras. Tá? E vou dizer para vocês, Pentecostes foi um movimento da palavra. Quando Pedro chegou lá na praça para explicar o fenômeno de Pentecostes, ele não chegou lá dizendo, meus irmãos, nós estávamos lá no cenáculo, caiu um fogo, eu senti muito arrepio, nós começamos a rodopiar, a correr. Teve um irmão que até começou a subir pela coluna lá do cenáculo. E, irmão, foi assim um rebuliço, foi um reteté, reperplé. Pedro não fez isso. Para explicar o fenômeno de Pentecostes, ele apelou para a palavra. Isto é o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É pelas Escrituras. Então, se você observar os avivamentos ao longo da história da igreja, todos os avivamentos, desde o Antigo Testamento, nos dias de Josias, o avivamento veio por meio da palavra. Eu não creio em avivamento sem que a Bíblia esteja inserida, sem que ela ganhe proeminência ou destaque. Avivamento sem a palavra de Deus é baderna, não é avivamento, porque é a palavra de Deus que produz, é o Espírito que fala pela palavra e assim por diante. Como pentecostal, eu creio que nós podemos viver experiências com Deus. Podemos, sonhos, visões, revelações, profecia, dons espirituais, mas tudo isso tem que estar submisso à palavra de Deus. A palavra de Deus aprova,
Amém? Vamos aceitar. A palavra de Deus contraria, ela desaprova isso, nós não podemos conviver com aquilo que a palavra de Deus desaprova. A suficiência da Escritura e a necessidade da Escritura. A suficiência é um atributo da Escritura que a descreve como capaz de prover tudo de que as pessoas necessitam para serem salvas e tudo de que os cristãos precisam para agradar a Deus plenamente. A necessidade da Escritura é um atributo segundo o qual ela é essencial para se conhecer o caminho da salvação, para crescer em santidade e discernir a vontade de Deus. Eu não sei se já citei isso aqui alguma vez, depois de tantas vezes que eu vim a Guarulhos, mas eu me lembro de Jim Jones, que no final de 1978, lá nas Guianas, aquele maluco chamado Jim Jones levou mais de 900 pessoas a um suicídio coletivo. Era um homem doente, um psicopata, um homem terrível, abusivo. E teve uma noite lá na igreja dele, na igreja do povo, no templo do povo, que ele chegou e disse: abra sua Bíblia comigo, logo aí no início, na primeira página. O que é que está escrito? Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, do rei Tiago. Aqui muitos sabem disso, King James, do rei Tiago. Quem foi esse rei? Esse rei foi um cruel, foi um tirano, um vagabundo. Nós não precisamos dessa Bíblia, desse rei cruel. O que eu falar para vocês é a palavra de Deus. E aí, vocês sabem o que aconteceu. Tragédia, a vaca foi para o brejo. Nós não podemos abrir mão da Escritura em momento algum na nossa vida. Então, é muito importante isso. Nós vemos, por exemplo, que a necessidade é um atributo, né? E nós temos ali tudo para conhecer o caminho da salvação, crescer em santidade e discernir a vontade de Deus. A Escritura, ela é suficiente e necessária. Isso significa que nela os não cristãos, os incrédulos, são providos de tudo de que precisam para serem salvos. Ela é a revelação do Evangelho, da morte e ressurreição de Cristo e mostra como alguém pode receber o perdão dos pecados e a salvação. A Escritura também fornece tudo de que os cristãos precisam para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? É pela Bíblia. Leia a Bíblia, você vai ver o que agrada a Deus. Eu me lembro no início da minha conversão, lá em São José dos Campos, tinha um irmão na igreja que sempre vinha falar comigo. Irmão Paulo, eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu ficava ouvindo o recado. Outro dia, irmão Paulo, eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu ouvi o recado. Depois de algumas vezes eu fiquei incomodado. Falei, mas por que Deus me manda recado? Por que Ele não fala diretamente comigo? A gente manda recado quando a pessoa está longe, né? Aí você sabe que alguém vai viajar lá para Los Angeles, para Boston, para Miami, e você, olha, manda um recado para fulano de tal, manda o meu abraço, tudo isso. E eu falei com ele, meu irmão, agora Deus está falando diretamente comigo, tá bom? Eu leio a palavra, eu leio a Bíblia, e Ele fala comigo, e é dessa forma. Se a gente for entrar por esse caminho, e eu não quero aqui de maneira alguma rejeitar toda a manifestação do Espírito, que tem aquelas que são legítimas, mas nós precisamos tomar cuidado, porque tem muitos abusos hoje, e eu vou dizer uma coisa muito triste para você, tá? Grande parte do mundo evangélico já se distanciou da palavra de Deus. E grande parte do mundo evangélico hoje está perdido. A quantidade de pessoas dentro das igrejas hoje que nunca nasceram de novo é uma quantidade enorme. Então precisamos nos ater à palavra de Deus. A igreja primitiva, ela acatava a suficiência da Escritura como único padrão de fé e prática cristãs. Uma crença verdadeira deve ser estabelecida a partir da Bíblia, né? E qualquer crença que contradiga a Escritura é heresia. A prática correta tem que ser com base nela, e qualquer prática que seja em conflito com a Escritura constitui pecado. Os reformadores formularam o princípio protestante sola Escritura, somente a Bíblia, pois entenderam que a Bíblia é suficiente e necessária. A Escritura é a autoridade suprema da igreja. E lembrem-se, nós somos servos da palavra, e nós não somos os patrões da palavra, chefes da palavra, nós somos servos da palavra. Nós não mandamos na Bíblia, é a Bíblia que manda em nós. É a Bíblia que manda em nós. Tá?
Veja, a necessidade da Escritura. Ela é essencial para o conhecimento do caminho da salvação. Somente ouvindo a palavra de Deus é que as pessoas podem invocar a Jesus Cristo e serem salvas, de acordo com Romanos 10, versículos 13 a 17. Além disso, a Escritura é necessária para progredir em santidade. Você precisa de duas coisas, a Bíblia e a palavra. Um dia alguém perguntou para um teólogo, o que é mais importante na vida do crente? A oração ou a palavra? E ele respondeu com uma outra pergunta, o que é mais importante na vida de um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Tem que ser as duas. Com uma asa só, o pássaro não voa. Assim também o cristão, ele não pode ficar só na palavra e rejeitar a oração, e nem na oração e rejeitar a palavra. Os dois têm que fazer parte da sua vida. Quando ele lê a palavra, Deus está falando com ele, e quando ele ora, ele fala com Deus, que é muito importante. Então nós vemos isso, né? Então é essencial para a nossa vida. Ela revela todas as ordens e proibições, todas as advertências e promessas, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. E isso é maturidade. Nós somos chamados para caminhar em direção à maturidade, que é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. A Escritura, ela é essencial para discernir a vontade de Deus. Não precisamos de nada fora da Bíblia para formular a sã doutrina, comunicar aquilo em que se deve crer, vetar o que é proibido e ordenar o que deve ser obedecido. Sem ela, a igreja jamais perde o rumo. Sem ela, a igreja perde o rumo. Isso que eu quero dizer. A suficiência da Escritura, também Paulo trata sobre isso. Ele destaca a suficiência da Escritura em 2 Timóteo 3, 15 a 17. E quando ele escreve a Timóteo assim, e que desde a infância, Timóteo, você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E eu repito, a Escritura é suficiente. Essa afirmação da suficiência da Escritura aparece no Antigo Testamento, com advertência sobre acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 4:2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Nós vamos encontrar em Provérbios 30, versículo 6, não acrescente nada às suas palavras. Também no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, está escrito assim, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Embora aqui o texto se refira ao livro que João escreveu, providencialmente ele aparece na última parte das Escrituras. Não adicione nada a este escrito completo, nem subtraia nada dele. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é totalmente suficiente para nós. Para progredir na fé, é preciso alimentar-se da palavra de Deus. 1 Pedro 2, versículo de 1 a 3 diz isso. Como Jerônimo, um dos pais da igreja, ele observou, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. A Escritura é necessária. Agora, existem alguns erros na área da interpretação em relação à palavra de Deus. Por exemplo, existe um erro que nós devemos evitar. A ênfase excessiva no Espírito de Deus, em detrimento da palavra de Deus, o que resulta em subjetivismo. Não é assim que eu creio, eu penso assim. Essa é a minha opinião. Eu quero dizer para vocês que a nossa opinião não vale. A nossa opinião diante da Bíblia não vale, o que vale é a Bíblia Sagrada, é a opinião de Deus. Então, quando eu falo sobre aborto, casamento homoafetivo, essas coisas, ideologia de gênero, eu não vou emitir a minha opinião,
Eu quero saber qual é a opinião da palavra de Deus. O que Deus diz sobre isso? E é por aí que nós caminhamos. E nós não estamos neste mundo para sermos politicamente corretos, para agradar um ao outro. Nós estamos neste mundo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, precisamos tomar cuidado quando nós nos apoiamos demais na experiência e deixamos de lado a palavra de Deus. Também o outro erro é a ênfase excessiva na palavra de Deus, em detrimento do Espírito de Deus, o que resulta em insensibilidade espiritual, conhecimento sem fervor e intelectualismo estéril. Tem gente que só fica na letra, é a técnica, tá? E tudo isso é importante. É importante conhecer profundamente. É importante saber grego e hebraico, é importante saber teologia sistemática, uma boa dose de hermenêutica, como que a gente interpreta a Bíblia. Mas não pode parar aí. Se tem um teólogo que sabe muito, mas ele não ora, ele não tem fé, né? Se tiver alguém doente do lado dele, ele não sabe nem o que fazer. Se cair alguém endemoninhado, aí vai chamar o corpo de bombeiro, alguma coisa assim, né? Não, nós somos chamados para o fervor espiritual, para uma vida de oração, para o poder de Deus. Nós não podemos abrir mão da nossa experiência, né? Nós não podemos abrir mão disso. Eu costumo dizer que a nossa igreja, a Igreja Cristã da Trindade, se estabelece em cima de um tripé. A primeira perna do tripé é equilíbrio doutrinário. Nós não queremos viver de novidades, teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária, teologia coach, essas novidades que vão surgindo por aí, né? Nós não queremos isso, nós queremos equilíbrio doutrinário. A segunda perna do tripé é ética cristã, ética bíblica. Nós não podemos ser um ministério de picaretas, de caloteiros, de adúlteros, de mentirosos, né? E assim por diante. Nós não podemos entrar por este caminho. E a terceira perna do tripé é fervor pentecostal. Nós não queremos ser uma igreja fria, nós queremos ser uma igreja aberta aos dons e à prática dos dons espirituais. Nós queremos ver o fogo caindo, com certeza. Eu hoje não vim pregar aqui, vim dar uma palestra para vocês, mas eu sou pentecostal. Eu nasci no fogo, nunca vou me contentar com fumaça. Eu gosto, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós precisamos fazer isso à luz da palavra de Deus. Coisa mais linda, irmão. Nós tivemos uma experiência muito bonita na nossa igreja há poucos dias. Muito linda. Foi o encerramento do Congresso dos Homens. Convido vocês para o ano que vem participar do nosso congresso. No encerramento, quando o pastor terminou de pregar, é um pastor amigo meu, norte-americano, somos amigos há uns 40 anos. Quando ele terminou de pregar, nós iríamos orar, né? Então, era 8 horas da noite. E aí eu disse para o povo, se você precisar ir embora, fique à vontade. Porque uma coisa que eu trabalho na nossa igreja é esse negócio de sair do culto antes dele terminar. Eu falo isso até no programa de rádio. Se você tem o costume de sair da igreja antes do culto terminar, por favor, não vá à nossa igreja. Faz um favor, não apareça, nem vá congregar conosco. Porque quando uma pessoa sai antes do culto terminar, ela vai. No domingo seguinte, ela vai também. No outro, já tem mais gente que sai com ela. Porque aquilo que é ruim contamina rapidamente. Contamina rapidamente. Então, eu não quero isso. O nosso culto é com ordem. Ele tem hora para começar e tem hora para acabar. Agora, se houver uma manifestação do poder de Deus, Jesus está batizando com o Espírito Santo, o povo está ali, né, debaixo da unção, do poder, da ação do Espírito Santo, eu libero o povo. Quem precisar ir embora, vai. Mas aí é que ninguém vai. E foi o que aconteceu lá no domingo à noite. Aí começamos a orar, Jesus batizou com o Espírito Santo, foi um Pentecoste, foi uma coisa tremenda. Mas a gente não força isso. A gente não força. Vem, nós vamos ter um avivamento hoje. Eu não sei, quem vai fazer é o Espírito Santo. Agora, o que aconteceu lá, naquela noite, foi maravilhoso, por quê? Eu vou explicar com três expressões. Primeiro, ninguém esperava que ia acontecer. A gente não esperava. Segundo, foi resposta de oração. Porque a gente tem orado, Senhor, aviva, derrama o teu Espírito, batiza com o Espírito Santo, orado e jejuado. Tá? Terceiro, nós não tivemos que dar qualquer explicação. Nada precisou ser explicado.
Olha, irmãos, de fato ali houve um exagero, ali também o irmãozinho é novo convertido, não entende direito. Não, nada. O Espírito veio como um vento veemente, foi uma coisa tremenda e foi tudo assim maravilhoso. Todos ficaram maravilhados. Então eu acho que isso é importante para a nossa vida. Não podemos perder o fervor pentecostal, não podemos. Um outro erro é a usurpação da autoridade suprema da Escritura por alguma outra fonte. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, a tradição da igreja, né? A concepção imaculada e a ascensão corpórea de Maria, essas coisas não estão na Bíblia, né? Não estão na Bíblia. A infalibilidade papal, o purgatório, a intercessão dos santos, o rosário, né? O terço, a reza do terço, né? E etc. Podem ser escritos extra-bíblicos como o livro de Mórmon, né? Que acrescenta um outro testamento de Jesus Cristo. E os mormons afirmam constantemente de que o mormonismo é a restauração do Evangelho. Nunca. O mormonismo é a deturpação do Evangelho. É a deturpação do Evangelho. Tá? Então, tem até um debate meu lá no YouTube, quando era rádio musical ainda. Está lá, eu debati, tem 2 debates meus lá com o mormon. E o Alcorão também tenta ser uma revelação que vem depois da Bíblia. E todos esses afirmam complementar o cânone fechado da Bíblia, fechado das Escrituras. Tá? Então, é muito perigoso tudo isso, né? Por exemplo, Pedro foi o primeiro Papa. Na verdade, Pedro nunca foi Papa. E você quer saber de outra coisa? Pedro nunca esteve em Roma, nem sequer esteve em Roma. E de onde eu tirei essa informação? Eu tirei de uma obra chamada Francisco, Renasce a Esperança, um livro publicado pela Edições Paulinas, portanto uma editora católica, e este livro foi publicado quando o argentino, o Francisco, se tornou Francisco, quer dizer, o Mário Bergoglio se tornou Papa. Aí publicaram este livro. E nas páginas 148 e 149 deste livro, os autores católicos, professores da PUC, afirmaram que não há qualquer evidência, qualquer prova de que o apóstolo Pedro esteve sequer em Roma. Tá? E eles dizem, por exemplo, que em 1956, o Papa Pio XII, ele ordenou escavações lá no Vaticano, no antigo cemitério, debaixo de uma garagem lá que estavam construindo, porque era um cemitério de antigos escravos, e libertos e outros tipos de pessoas. E o Papa mandou parar, pode parar com essas escavações, porque ele sabia que ia quebrar a cara. Não tem evidência nenhuma. Né? Tem até um filme antigo chamado Covardes, Covardes Domini, né? Para onde vai, Senhor? E é muito bonitinha essa história, né? Que Pedro estava saindo de Roma, por causa das perseguições, todo apavorado, saindo de Roma, e quando ele estava saindo, ele se encontrou com Jesus, que estava entrando em Roma. E aí ele pergunta, Covardes Domini, para onde vai, Senhor? E Jesus responde, eu vou a Roma para ser crucificado novamente. Aí Pedro fica todo envergonhado, ele volta, se entrega às autoridades romanas e ele vai ser crucificado. Ele pede, antes de ser crucificado, eu não mereço ser crucificado como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Olha, então eles dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Muito bonitinha essa história, mas nunca aconteceu. É uma balela, nunca aconteceu. Então, é muito complicado quando vira, por exemplo, uma tradição. E tradição, geralmente, é algo, uma informação que passa de uma boca para outra, ou de pai para filho. Então, devemos tomar cuidado com isso. Nenhuma profecia ou revelação pessoal vinda de Deus pode ser colocada no mesmo nível de autoridade que a Escritura. Nenhuma profecia. Olha, eu tenho um irmão, ele já congregou na nossa igreja por vários anos. Hoje ele não está mais conosco, mas nós somos amigos. E ele contou de uma experiência que ele viveu quando ele fez vestibular na USP, né, há vários anos. Então ele estava se preparando para prestar o vestibular na USP e ele ficou sabendo de uma profetisa muito falada, né, lá em Jandira. E foi lá para essa profetisa orar por ele. Então quando ele chegou lá, ela foi orar por ele e falou assim, eis que tu subirás um degrau. Na hora ele falou assim, passei no vestibular. Tá. Eis que tu subirás um degrau. Ficou todo feliz, foi para casa, parou até de estudar. Para que estudar? Deus já falou que
porque eu vou passar, então não preciso nem estudar. Ficou bem tranquilo. Fez o vestibular, chegou o dia de ir lá ver, né, o resultado. Ele chegou lá e procura o nome dele na lista. O nome dele não está na lista. Aí ele foi na secretaria conversar com a turma lá, os funcionários. Escuta, por que meu nome não está na lista? Ah, não está na lista porque você não passou. Aí ele voltou lá na profetisa. Irmã, eu vim aqui, a irmã profetizou para mim que eu ia subir um degrau, e eu fiz o vestibular e não passei, irmã. E a profetisa falou para ele, você passou. Sabe o que aconteceu? O diabo escondeu o seu nome. Volta lá na USP, volta lá e fala com eles porque você passou. E ele foi. Naquela ingenuidade dele, né, novo ainda, não tinha muito discernimento, ele chegou lá e disse, eu quero o meu nome na lista, porque o diabo escondeu o meu nome. Falou para eles, foi o diabo que escondeu o meu nome, vê aí o que vocês podem descobrir. Um vexame, uma vergonha. Né? Nada que não seja proibido pelas Escrituras é pecado. Né? Nada que não seja proibido pelas Escrituras é pecado. Tá meio esquisito essa turma. Qualquer coisa, né? Veja usos e costumes, né? Aí tem muitas coisas hoje. Uma coisa que está pegando muito é a questão da barba, né? Também. E eu não tenho nada para falar contra a barba. Acho que nem a Bíblia tem, né? Nem a Bíblia tem. Tá? Eu cresci num ambiente que vocês conhecem muito bem. Na minha época, de novo convertido, a gente não podia bater palmas, né? Eu me sinto muito feliz hoje de poder bater palmas, porque o Salmo 47 manda bater palmas. Então, quando eu confrontava os irmãos, escuta, por que nós não podemos, isso aqui está mandando fazer? Ah, é assim que nós aprendemos com os nossos, com os nossos pastores, os pioneiros. Né? A questão da barba também. Né? Para mim sempre foi uma questão muito complicada. Tá? Eu nunca usei barba na minha vida, nem quando eu era crente. Eu sempre tiro a barba. Né? Mas tenho nada contra a barba. Mas eu me lembro, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz o meu primeiro mestrado. Eu estava numa aula do livro de Êxodo. Nós estávamos no livro de Êxodo. E o meu professor era o John Ray. Eu vou dizer para você quem é John Ray. Tem um dicionário bíblico enorme, publicado pela CPAD, o dicionário bíblico Wycliffe. O John Ray está lá, pode ver o nome dele lá, foi um dos organizadores. Então ele era o meu professor. E um dia, numa aula, no livro de Êxodo, ele mostrou para nós oh meu Deus, não é projetor, é aquele mais antigo lá. Não. Ah, sei lá. Ele colocava lâmina, né? Colocava lâmina, deve ser projetor mesmo, é projetor. Então ele começou a mostrar para nós os sarcófagos dos faraós. E de repente ele mostrou lá um faraó com uma barba comprida, fazia assim uma curva no umbigo. E ele falou assim, vocês estão vendo esse faraó? Esse faraó não tinha barba. Essa barba aí é uma barba postiça. Por que ele colocou uma barba postiça? Porque a barba era o símbolo da autoridade do faraó. Por isso que José, lá no Egito, quando ele foi comparecer diante do faraó, ele tirou a barba, ele raspou a barba, porque ele não poderia comparecer barbudo diante do faraó. E naquela hora eu senti muita raiva. Senti muita raiva. Todos esses anos fui enganado. Eis aí a razão. Quando você faz uma interpretação ignorando o contexto histórico da época, porque aquilo foi feito. Né? Então, é muito triste quando você ouve, por exemplo, alguém dizendo, olha, quando José foi comparecer diante de Faraó, ele raspou a barba. Assim também um pecador, quando vai comparecer diante de Jesus, ele raspa a barba. Gente, comparar Jesus com Faraó não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a Bíblia fala que o judeu não podia danificar a sua barba. Né? E que Isaías 50 fala da barba de Jesus, é um texto messiânico, quando o texto diz, e eles arrancaram os cabelos da minha barba, e assim por diante. Então não vamos brigar sobre isso, há muitas outras questões, mas eu não quero me deter nisso aqui. Tá? É sempre importante perguntar, quando você ouve alguma coisa, faça as seguintes perguntas, onde está na Bíblia? Qual livro, qual capítulo, qual versículo? Onde está na Bíblia? Hoje, infelizmente, nós temos muita pregação antropocêntrica de elevar o ser humano.
o abuso dos dons espirituais. Tem aí um garoto agora, né? Vocês sabem, eu acho ele inteligente demais e criativo demais, mas se Deus não tiver misericórdia, a situação só vai piorar, porque é uma criatividade terrível, né? E uma habilidade incrível. Eu nunca tive essa habilidade. Eu me converti com 19 anos. Quando eu me converti, eu fui ajudar alguns irmãos ali em São José dos Campos a começar um trabalho na Vila Rossi. A gente se reunia numa casa. Os irmãos simples. Tinha uma irmã que ela falava até bem, mas ela não sabia ler. Tinha um outro irmão lá, acho que ele era diácono, ele falava a palavra de Deus. Não falava nem Deus, é Deus. E eu lá na minha arrogância interna, quando eu for falar, eu vou arrasar. Eu vou deixar eles desse tamaninho, porque eu estudei em colégio de padre, estudei teologia, estudei filosofia. O dia que eles me chamaram, porque o dirigente sempre chamava, irmão vai dar uma palavra, irmão vai dar uma palavra. Eu tinha uns 20 dias de crente, e já estava com toda aquela empáfia, né? Toda aquela soberba. Aí chegou o dia de eu falar. Né? Aí o dirigente, tem um moço aqui no nosso meio, está muito alegre, aceitou Jesus, vamos ouvir uma palavra pelo nosso irmão Paulo. E eu fui falar. E foi uma tragédia. Eu não falei nada, não falei coisa com coisa. Aí eu fui para casa, pela rua, sozinho na calçada. Aí alguém falando comigo. E aí, você aprendeu? Aprendeu agora? Que não é desse jeito? Não pode ser mesmo. É tudo pela graça. É favor de Deus. Nós não merecemos. Até hoje. Já faz mais de 50 anos que eu prego. Eu me preocupo. Eu tremo quando vou falar a palavra de Deus. É muita responsabilidade. Porque a primeira pessoa que me ouve é o próprio Deus que está me ouvindo. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Onde está na Bíblia. Outra coisa, o mundo evangélico hoje, grande parte dele está viciado em voto, campanhas e propósitos. A Bíblia é suficiente. Hoje, a mania de chamar o púlpito de altar. Nós não temos altar, o nosso altar é Cristo. Né? Por que eles gostam de chamar o púlpito de altar? Porque altar é lugar de sacrifício. Só que hoje o sacrifício não é de cordeiro, não é de bodes, não é de touros. O sacrifício é grana. Você tem que fazer um sacrifício. E o sacrifício está ligado ao altar. E o púlpito está ligado à palavra. E nós estamos falando hoje de um mundo evangélico, não na sua totalidade, mas que se distanciou da palavra de Deus. E vocês já perceberam que em muitas igrejas o púlpito é bem pequenininho. Por exemplo, não dá nem para eu fazer isso aqui que estou fazendo. A Bíblia, uma folha aqui, outra aqui. É muito pequeno, porque não há espaço para a palavra. Se você visitar as igrejas da Reforma Protestante, eu visitei muitas na Europa, você vê o púlpito é enorme, tem um destaque, ele está acima, mais em cima, porque as pessoas estão olhando para o púlpito e ouvindo a pregação da palavra de Deus. Uma outra coisa que nós devemos tomar cuidado é em relação à música. Nada contra os músicos, pelo contrário. Eu acho que o próprio Lutero chegou a dizer, só existe uma coisa mais importante do que a música, a palavra. E o próprio Lutero era músico, era compositor. E ele tocava instrumentos. E houve uma época na vida dele em que foi para a rua da Alemanha arranjar um dinheiro tocando nas ruas, né? Cantando e tocando nas ruas. Mas a palavra tem que ter a preeminência. Uma vez eu fui numa igreja, e eu cheguei lá e eu contei. Eles cantaram 22 ou 23 hinos. Agora o conjunto das crianças, agora o conjunto de cá, agora o conjunto de lá, agora aquele conjunto, agora aquele outro. Irmãos, quando chegou a hora de pregar, não dava mais para pregar. O povo estava cansado. A criançada ninguém conseguia controlar mais e assim por diante. Temos que dosar as coisas. Não pode haver tirania da palavra e nem tirania da música. Tem que haver um equilíbrio entre essas duas. O Salmo 19, versículo de 7 a 8 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E que a nossa pregação esteja sempre voltada para exaltar a Cristo, para mostrar a Cristo.
Eu me lembro, o Spurgeon, no século XIX na Inglaterra, o príncipe dos pregadores ingleses, ele tinha uma escola teológica, de teologia. E um dia um aluno dele pediu para ele: pastor Spurgeon, o senhor poderia ouvir uma pregação minha para saber como é que eu estou indo? Como é que eu estou me desenvolvendo? Posso sim. E eles marcaram. E no dia lá na igreja, né, o Spurgeon estava sentado, só o Spurgeon sentado, e o aluno no púlpito pregando. E o aluno pregou. E quando ele terminou de pregar, ele perguntou: pastor Spurgeon, o senhor gostou da minha pregação? Não gostei. Não gostei. Mas por quê, pastor? Porque não tinha Jesus. Sua pregação não teve Jesus. Mas, pastor, o texto que eu usei nem fala de Jesus. Falou: jovem, todas as aldeias da Inglaterra, todas as vilas da Inglaterra, elas têm um caminho pequeno, que se junta a outro caminho. Depois se junta a um outro caminho, de repente forma uma estrada. E aquela estrada vai se juntando com outro, e depois se torna uma rodovia. E aquelas grandes rodovias, né, autoestradas, vão dar em Londres, na capital da Inglaterra. A Bíblia é assim. A Bíblia é assim. Vai chegar. Todos os caminhos devem levar a Cristo. Então, que isso seja a tônica na nossa vida. Eu sei que às vezes tem que tratar de outros assuntos, isso é normal. Mas a tônica da pregação é Cristo quem alimenta, é Cristo quem atrai o pecador. E Ele é quem nós devemos pregar com toda certeza. Quero terminar com uma citação de Lutero. Ele diz que a Bíblia não é antiga e nem moderna, a Bíblia é eterna. Ela sempre será suficiente e ela sempre será necessária, a infalível, a inerrante palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.